Se você acha que R$ 500.000 rende 5.000 por mês para sempre, você está enganado. A conta que eu vou fazer aqui vai te doer, olha só. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mapa do Progresso Financeiro. Hoje nós vamos fazer uma conta que quase ninguém faz corretamente. A conta do seu número. Não o número de um influenciador qualquer, não o número mágico que você vê aí em diversos conteúdos que você acessa aí via internet. É o seu número. Aqui no Mapa do Progresso Financeiro você vai aprender como fazer o seu dinheiro crescer investindo por conta própria, mesmo que esteja começando do zero. Vamos lá? Bom, a realidade é que ninguém investe direito sem saber qual é o alvo, onde quer chegar. Hoje você vai sair daqui com 3 coisas: o seu número, quantos meses de liberdade você já tem hoje e quanto por mês você precisa para chegar até lá. Então já pega o papel e caneta aí, abre um bloco de notas aí no próprio celular ou no computador, e essa aula você vai precisar fazer conta. Beleza? Viver de renda vira uma frase solta, todo mundo fala, mas quase ninguém calcula da maneira correta. E quando a pessoa finalmente calcula, geralmente ela calcula errado, calcula de um jeito específico, que parece certo, mas que faz o número parecer muito menor do que é. E aí ela monta um plano em cima de um número falso, e descobrir isso tarde pode ser ruim para você, entende? Quando você não tem mais tempo para voltar e fazer a correção. Hoje nós vamos consertar isso. Então, se você acha que R$ 500.000 rende R$ 5.000 por mês para sempre, eu vou te mostrar que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa conta e chegar a essa conclusão. Existe uma humilhação silenciosa que a gente não conta para ninguém. Pedir para parcelar em mais vezes e torcer para o cartão passar, no final. Você talvez conheça essa cena, não sei qual é a sua realidade. Está no caixa, na tela do checkout, e você fala aquela frase: "Pô, dá para dividir mais vezes?", com um tom casual, como se fosse uma preferência. Mas na verdade não é uma preferência, é necessidade. Aí vem aquele segundo e meio de silêncio ali, esperando a maquininha decidir se o seu mês vai ser tranquilo ou não. E ninguém posta isso, ninguém comenta isso no grupo da família. E o mais cruel, isso acontece com gente que ganha bem, gente com carteira assinada, gente com plano de saúde, com cargo bonito lá no LinkedIn. Na verdade, o problema é que nada fica. Você recebe e você gasta tudo. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, olha só, porque aqui é a chave. Aquela sensação que existe porque você tem zero, não tem dinheiro, não tem liberdade, não porque você ganha pouco, porque se você parasse de receber dinheiro hoje, você teria condições de passar poucos meses ou praticamente 0 meses sem renda, beleza? E você sabe muito bem disso. E aí é onde o negócio pega, né? Você já parou para calcular quantos meses você viveria se você perdesse sua renda principal hoje? Faz isso aí agora, já pega papel e caneta e anota. É uma divisão simples, né? Tudo que você tem guardado, pega tudo que você tem guardado e acessível, de fácil acesso, e divide pelo seu custo mensal. E é igual aí o número de meses que você tem de liberdade de fato. Se você tem R$ 15.000 guardado e gasta 5.000 por mês, você tem 3 meses de liberdade. Se você tem 60 e gasta 5.000 por mês, você tem 12 meses de liberdade. Se você tem 4.000 na conta e gasta 5, você tem menos de um mês. Não vale contar o carro, tá? Não vale contar o apartamento, independente dele estar financiado ou quitado. Aí, o apartamento que você mora não vai fazer diferença. Talvez ele vai reduzir o seu custo mensal se tiver quitado. Mas não vale também contar saldo de FGTS, essas coisas, porque você não pode acessar, você não pode sacar, Você só considera o que você realmente consegue ir lá e sacar de forma imediata, o mais rápido possível, que tem realmente liquidez, é o que você consegue transformar aquele saldo ali de maneira fácil em dinheiro, beleza? Bom, anota esse número, ele é o ponto de partida, e aí a gente vai voltar nele mais para frente, beleza? Agora olha o dado da nossa pesquisa. Bom, a maioria das pessoas, ela não aguentaria mais do que alguns meses, bem poucos meses mesmo, sem uma renda principal. E não é um problema da pessoa em si, é regra, não exceção. Mas a regra que dá para você sair, você consegue virar esse jogo. E você viver de renda é o momento em que o rendimento do seu patrimônio, ele cobre o seu custo total, o seu padrão de vida mensal, sem que você precise gastar o seu patrimônio.
entende? O seu dinheiro produzindo dinheiro suficiente para pagar as suas contas e, de fato, te proporcionando liberdade. Você continua trabalhando se você quiser, não porque você realmente precisa. Existe uma conta específica para isso e você não precisa de muito dinheiro, não é vago, entende? É uma conta, né, de uma linha só e eu vou te mostrar essa linha hoje, essa conta hoje, beleza? Só que eu preciso ser honesto com você, preciso ser bem direto. O resultado não é um número mágico, ele é um alvo, tá? Mas ele depende de algumas premissas. Premissa é tudo aquilo que você assume como verdade para fim de planejamento, tá? Então, de quanto você gasta, o quanto tempo o dinheiro precisa durar, quanto os seus investimentos rende hoje, depois, né, de descontar os impostos e taxas gerais. Se mudar esses pontos que nós estamos assumindo para fins ali de ter um planejamento, o seu alvo também deve mudar, tá? O que não muda é a metodologia, é a forma, né? E é isso que eu vou entrar em detalhe com você hoje, junto com essas premissas que eu uso aqui, porque cada situação, cada cenário tem uma, beleza? Viver de renda não é você ficar rico, tá? Você pode viver de renda com um patrimônio que ninguém chamaria de fortuna, grandes fortunas. O nível de liberdade que você vai ter, a velocidade que você vai chegar lá, depende muito do padrão de vida que você tem hoje, entende? O seu padrão de vida é que vai determinar a velocidade com que você vai chegar lá. Então, se você tem um padrão de vida muito elevado, você tem gastos muito altos, você tem um custo de vida muito alto, isso, a depender da sua condição, a depender da sua renda, ele vai diminuir as chances de você alcançar ou ele vai reduzir significativamente a velocidade com que você vai chegar nesse nível, entende? A questão aqui não é nunca mais você trabalhar, é você trabalhar com o que você quer, por escolha. Não é um evento único, tipo, você vai apertar um botão ali e acabou. Não, é um degrau por degrau, você vai escalando degrau por degrau. E você já está em algum degrau aqui nesse momento, né? Talvez você não tenha clareza de qual o nível que você está, mas você já está em um nível. Você pode estar na estaca zero, mas já é um ponto de partida, beleza? Você só nunca olhou ali por baixo para poder ver o quantos degraus você chegou a alcançar, a escalar. E principalmente viver de renda não é, o meu dinheiro rende 1% ao mês e eu tô livre. Não é isso, tá? Esse é um erro central aqui que você vê em muitos materiais aí disponíveis na internet, beleza? Por quê? Porque a maioria das pessoas, ela calcula, né, faz esse cálculo de maneira errada. Quanto você precisa para viver de renda sem nem perceber que está fazendo errado. Porque a conta errada, mesmo estando errada, matematicamente ela está correta. Mas aí que é o problema. Não fica tão explícito se você não tem a base de conhecimento. Entende? Então, quando você calcula ali 500 mil reais rendendo 1% ao mês, vai dar realmente 5 mil reais. A questão é, você não errou a aritmética, você não errou, o cálculo está correto. 500 mil a 1% é 5 mil. Isso está certo. O problema não está na multiplicação, está no valor que você multiplicou. Você usou o rendimento nominal. E o número, né, o rendimento nominal é o rendimento bruto, é o rendimento que a corretora ou que o produto financeiro indica para você, que é a rentabilidade principal. É o número que aparece na tela, né, como se fosse um dinheiro seu para você gastar, mas não é. Dentro desse 1%, ainda vai ser descontado imposto, e nesse caso, na hora que você abre o app ali, ele não está considerando imposto, entende? 1%, mas ainda vai ser descontado imposto, ele não foi cobrado ainda. Além disso, você tem a inflação, que já corroeu o poder de compra, né, do seu dinheiro. E o que sobra depois disso é menos da metade. Isso que torna esse erro invisível, entende? O extrato ele vai continuar aumentando no mesmo ritmo, o app ele vai continuar ali mostrando que seu patrimônio está crescendo, de fato está, certo? Mas na realidade, por baixo dos panos, você tem outras variáveis que precisam ser levadas em consideração, beleza? Então você fica ali muito confiante num plano que no final, quando chegar lá na frente, a conta não vai fechar. E aí o prejuízo de longo prazo é com a aparência certa, né? Você não percebe se você não tem a base de conhecimento certa. Beleza? Esse é o tipo mais perigoso que existe, é o erro mais perigoso que existe. E qual é o custo real, em reais e anos ali, né, da conta errada, né? O custo é o tempo.
E tempo é a única coisa que não dá para você recuperar depois. Imagina que você planejou uma vida inteira, né, se organizou aí anos após anos e chegou no número de 500 mil reais, acreditando que esses 500 mil reais vai ser o suficiente para você viver de renda, né? Mas você foi lá e fez, né? O racional foi justamente esse. Você pegou 1% ao mês ali e você vai lá, investe, poupa, para quando você chegar nos 55 anos ali orgulhoso, com razão, e aí você para de trabalhar. E aí nesse momento você vai descobrir que o número certo era pelo menos 3 vezes maior. Que os 5 mil reais que você esperava, né, que seria o suficiente, depois de descontar o imposto, depois de considerar a inflação, você caiu na real e entendeu que não vai resolver o seu problema. E aí, 15 anos depois, esse valor compra muito menos do que a metade do que ele compraria hoje. Imagina que situação. Você não perdeu dinheiro, você perdeu 15, 20 anos da sua vida em que você poderia ter ajustado a rota, você poderia ter poupado um pouco mais ou escolhendo um estilo de vida muito mais simples, né, muito mais baixo, ou até mesmo você trabalhando aí 3 anos a mais de propósito, né, para poder você conseguir ajustar. E não por emergência, né, por errar essa conta aos 30 custa alguns ajustes, mas você chegar lá com 55, com 60 anos e a dor é muito maior, né? Custa uma aposentadoria. E por isso que essa aula é importante e pode gerar valor para você, tá? Não sei qual é a sua realidade, qual é o seu plano, mas se você está aqui, eu acho que minimamente você se interessa por esse conteúdo. E agora, antes de mostrar para você ali a conta certa, deixa eu tirar um peso aí da sua consciência, um peso das suas costas. Porque essa é uma das razões, né, uma das raras contas em que o resultado ele pode vir menor do que você esperava. A maioria das pessoas carrega, né, tem na cabeça um número muito grande, indefinido, tá? Uns milhões, talvez, sei lá, não sei qual é a sua realidade, o que passa pela sua cabeça. E essa indefinição é justamente o que paralisa muita gente, né? Não dá para você correr atrás de um alvo que você não consegue visualizar, né? Então, quando o alvo ele vira um número específico, 3 coisas mudam na hora ali para você, né? Você para de adiar, você consegue medir o progresso, consegue avançar, né, ver as coisas realmente avançando e você descobre que já está alguns degraus ali, né, em um determinado nível na sua escada ao longo dessa jornada, né? E ninguém está no zero absoluto. E tudo bem se você tiver, tá? Não sei qual é a sua realidade, mas tudo bem se você tiver. A grande questão é o ponto de partida. Tá? Nesse ponto, já aparece aí uma série de coisas que pode te travar, uma série de pensamentos que podem realmente te paralisar. E aí vamos olhar para cada uma delas, né? A primeira, esse número é muito alto e não vale nem a pena tentar. Eu entendo perfeitamente. Imagina você olha lá na conta, faz a conta correta e chega no valor de 1,5 milhão. Pela primeira vez, a depender da sua realidade, dá um nó no estômago mesmo. É complicado, né? Mas você olhando o topo da escada, você está olhando lá para frente. Você está olhando para o topo da escada, né? Para o final da sua jornada. Final, entre aspas, né? Porque você ainda... Aí, o plano é que você continue em vida e aproveitando muito, né? Mas você está ignorando que essa escada, a posição que você está, entende? Você tem que subir degrau por degrau, mês após mês, né? E aí, à medida que você vai avançando, o seu nível de liberdade ele vai mudando. 6 meses já muda a forma como você negocia um salário. 12 meses já muda quais empregos você pode aceitar. Você pode se permitir fazer uma transição de carreira e acessar outro patamar de renda, né? Você colhe benefícios a cada degrau. À medida que você vai avançando, você tem que pensar o seguinte, que quando você entra nesse processo, é como um processo meio artesanal. É como se estivesse fazendo um bolo. Você faz toda a preparação da massa e é o momento que você está adquirindo conhecimento, está experimentando diferentes combinações, diferentes estratégias, né? Vai chegar no momento que você vai achar qual é a fórmula, qual a receita, né? E você vai fazer o bolo e aí você vai ver que depois de X experimentos você achou a fórmula ideal. E na hora que você faz aquela combinação daqueles ingredientes, você coloca o bolo no forno, quando ele sai da forma perfeita que você esperava, né? E aí a grande questão é que à medida que você vai avançando nesse processo, esse bolo ele vai crescendo,
ele vai aumentando quando o assunto é construção de patrimônio, é, com foco, né, em obter liberdade, entende? Então, o seu bolo, ele tende a ficar cada vez maior e ter muito mais fatias, né? E aí que é o ponto chave, né? Ninguém sobe 300 meses de uma vez. Você vai degrau a degrau, ingrediente, ingrediente, estratégia a estratégia, combinação a combinando diferentes ativos e diferentes segmentos, e à medida que o bolo vai crescendo, você consegue explorar e acessar estratégias como alavancagem patrimonial, como construção de imóveis, como compra e reforma, revenda, mas isso só acontece a partir de um determinado patamar ao longo da sua jornada. E se você está realmente predisposto a encarar e fazer tudo o que tem que ser feito. Entende? E aí, outra coisa que pode vir na sua cabeça nesse momento é que, pô, isso é uma conta que só cabe para quem ganha muito, né? Com o meu salário, essa conta não fecha, não funciona. Mas o número, ele não depende do quanto você ganha. É aí que está o ponto-chave e que as pessoas não entendem. Ele depende do quanto você gasta. Lembra que eu falei? A chave está no seu padrão de vida. A chave para você ter liberdade, para você conseguir construir um patrimônio que proporcione, possibilite você complementar sua renda ou até mesmo viver de renda, está no seu padrão de vida. E quanto menor, quanto menor o seu custo de vida, o seu padrão de vida, e maior a sua renda, mais rápido você tende a chegar lá no final, né? Lá no topo da jornada. Então, quem gasta 3 mil reais por mês precisa de menos da metade de quem gasta 7 mil reais por mês. Essa é a realidade. Mesmo que os dois ganhem igual, entende? Por isso que tem gente com salário alto, mas que tem zero liberdade, zero patrimônio. Tem gente com salário médio e 2 anos de tranquilidade, entende? O salário define a velocidade, mas o custo de vida que vai definir o seu destino e que vai virar o jogo para você. E a terceira, eu tenho um exemplo aí. Outro ponto é, você tem um financiamento, tem uma dívida, um cheque especial, que seja. Aí você pensa, né? Pô, eu tô aqui endividado, isso não é para mim agora. Isso aí realmente pode se passar, é legítimo, né? Você ter esse tipo de pensamento. A grande questão é, se você paga juros de cheque especial, você tem que correr atrás e quitar essa dívida e ponto. Não tem muito o que fazer, né? Esse aí não tem investimento que vai cobrir dar um retorno maior do que uma dívida a nível de cheque especial. Isso é fato, tá? Então, nesse caso, a conta de hoje não vai mudar nada para você. Ela só mostra onde você vai depois que você sair dessa situação, que é eliminar essa dívida. A prioridade aqui é eliminar a dívida, né? Mas você não está fora do jogo. Isso não quer dizer que você está fora do jogo, tá? Então, a grande questão aqui, ó, o problema real não é o tamanho, né? Não é o número, né? Onde você vai chegar. Você não pode se assustar, né, quando você vê um cálculo com um número maior, tá? A grande questão é a taxa que você usou para você chegar nele, tá? Volta aqui, vamos lá. Presta bastante atenção, olha só, aquela conta lá atrás, dos 500 mil reais, investido a 1% ao mês, que a maioria das pessoas acaba assumindo, né, nessa realidade, geraria 5 mil reais, né, por mês. Esse é o racional básico. Agora, deixa eu te mostrar aqui duas coisas, ó. O que tem dentro dela? As coisas que estavam lá, né, o tempo todo e a grande maioria não enxerga. A primeira é o imposto que eu comentei para você. Aqueles 5 mil reais é o valor bruto, né? E na renda fixa, por exemplo, depois de alguns anos aplicado, depois de 2 anos, existe tabela regressiva de imposto de renda, né? E depois de 2 anos, essa taxa de imposto de renda vai se limitar ali e fixar em 15% sobre o rendimento, beleza? 15%, 5 mil bruto daria ali 750 reais. Né? Sobrou 4.200 reais para você. Né? E a segunda coisa que você precisa considerar é a inflação. 1% ao mês, sendo bem base, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a realidade está um pouco acima, né? As taxas estão bem maiores, mas eu estou trazendo aqui uma taxa que ainda é considerada alta, mas com o ajuste da economia, ela tem o risco, sim, de baixar consideravelmente. Mas com uma inflação de 4,5% ao ano, a gente assumindo ali como médio, que é mais da metade do rendimento ali, né? E não é ganho. Tá? Essa é a reposição do valor, né, da perda do poder de compra do seu dinheiro. Então a inflação, ela está ali, você precisa saber que ela existe e ela vai impactar o seu patrimônio.
E se você tem um rendimento acima da inflação, a margem que você tem acima da inflação é chamada de ganho real, beleza? E o que tiver abaixo disso não é lucro, é empate, é correção, beleza? E olha o que acontece aí com esses R$ 4.250 ali ao longo do tempo, né? Daqui a 20 anos, né, daqui a 15 anos, ele geraria, ó, se você pegar aqui, ó, hoje, né, você tem ali o saque de 4.250 ali, imagina. O poder de compra dele é o valor real, hoje, né? Mas depois de 5 anos, o poder de compra desse dinheiro, se você realmente estiver sacando ali os 4.250, já descontado o imposto, sem considerar a inflação, o poder de compra, ao longo de 5 anos, ele cai para R$ 3.400. E assim sucessivamente. Depois de 15 anos, você fazendo o mesmo processo. 500 mil, estou tirando 4.250 ali, descontado ali o imposto de renda e vou gastar. Só que sem considerar o impacto da inflação, né, nesse dinheiro. Depois de 15 anos, aqueles mesmos 4.250, observe, tem o poder de comprar o equivalente a R$ 2.200, fazendo uma projeção a dinheiro de hoje, tá? E aí, ó, olha isso, e ano após ano, depois de 25 anos, aqueles 4.250 vai ter o poder de compra de R$ 1.400 depois de 25 anos. Esse é o ponto que você precisa entender, o porquê que é importante considerar o impacto da inflação, entende? Ano após ano, o poder de compra ele cai significativamente. E se você sacar 1% ali do seu patrimônio, do dinheiro que está parado, os R$ 500 mil, né? Mas que o dinheiro, o poder de compra dele vem colhendo mês após mês, você acha que você está construindo uma renda vitalícia, mas na realidade não está. Você construi uma renda, né, com essa estratégia, sem considerar a inflação, que vai sendo dissolvida mês após mês, lentamente e sem alarme, sem você ter consciência disso, né? Agora não, porque você está entendendo que a inflação ela tem um impacto considerável na capacidade de compra. Ah, Murilo, mas não estou entendendo. Só olha para o seu padrão de vida lá atrás. Pensa aí quanto você ia no mercado e o que você comprava quando você saía de lá e quanto você gastava há 10 anos atrás. Agora olha hoje, você vai no mercado, quantos itens você coloca na sua cesta com R$ 200, com R$ 300? Isso é o impacto da inflação, beleza? O poder de compra do seu dinheiro está diminuindo ano após ano. Se você não olhar para isso, você vai se deparar numa situação complexa lá na frente. E talvez você já tenha o risco de até ter que voltar a trabalhar, porque a renda, esse valor, já não vai mais comportar, né? E talvez no momento mais crítico que você não tenha tanta saúde para você voltar, beleza? Bom, e qual a diferença entre o rendimento nominal e o rendimento real, né? E por que isso muda tudo? E por que é importante você se atentar a isso? A grande questão, o nominal é o número que aparece na tela do aplicativo. O real é o que sobrou realmente, de fato, no poder de compra depois que a inflação passou e foi descontada, né? Considerada. Um exemplo simples, seu dinheiro rendeu ali 10% no ano, a inflação foi 10%. Seu extrato subiu, você comemorou, mas de fato você não ficou nem R$ 1 mais rico. O carrinho de compras que você enchia em janeiro é exatamente o mesmo carrinho que você enchia em dezembro, tá? Então, o rendimento nominal, ele responde o quanto o número cresceu, quanto esse número vai crescer, mas é o número bruto. O rendimento real, ele corresponde ao quanto de vida a mais eu posso comprar, o quanto mais eu posso comprar, né? A segunda pergunta é a única coisa que é realmente importante. A regra prática para você levar daqui é que toda conta de longo prazo tem que ser feita em rendimento real. Você tem que considerar apenas o que gerou de rendimento real. Se o cálculo tiver em valor nominal, já era, tá? Ele está mentindo, ele está errado. E aí você tem risco de se prejudicar lá na frente. Porque a solução é óbvia, é só guardar mais. Não resolve para a maioria das pessoas. Mas por que isso não resolve para a maioria das pessoas? Porque guardar mais ataca apenas um lado da equação. E a equação ela tem mais de um. Beleza? O seu número, custo de vida, dividido pela taxa de entrada. Guardar mais acelera a chegada, mas se junto com o aumento do salário vem o custo de vida, ou o seu custo de vida sobe, ele quase sempre ele vai subir, isso é fato, né? Para a maioria, você vai ficar cada vez mais distante do seu alvo,
do seu objetivo, tá? E a velocidade, ele tende a diminuir ou se manter estável. E é por isso que existe tanta gente que ganha 3 vezes mais do que ganhava há 10 anos atrás, mas mesmo assim continua quebrado, continua vivendo no aperto, passando por dificuldade. Tá? Aumentou a velocidade, aumentou a renda, aumentou o passe, mas a distância continua crescendo. E agora preste atenção nesse número, porque ele é o mais acionável aqui da aula inteira. Tá? Cada R$ 500 que você corta de forma permanente do custo mensal, reduz o seu alvo em R$ 150 mil. Uma vez só, para sempre. Um impacto. Beleza? Nenhum aumento de salário faz isso com tanta eficiência. Guardar mais funciona, mas só funciona de verdade se o seu padrão de vida estiver estável, travado, ou seja, a sua renda aumenta e seu padrão de vida permanece. A taxa principal ela vai contradizendo aqui o senso comum, tá? É a taxa básica que a gente vai considerar. O senso comum diz que você deve viver dos juros e nunca mexer no principal. Os dados dizem que isso só funciona se os juros for real e que existe um limite bem estudado. Então, em 1994, ali, um planejador financeiro conhecido como William Bengen publicou no jornal aí, o Financial Planning, um estudo, né, que ele fez testando carteiras contra o tempo histórico, né, pelo período, ali, fazendo uma série de projeções. E a pergunta principal é: qual é o percentual máximo que dá para você sacar a cada ano, corrigindo pela inflação, sem você quebrar após ali 30 anos? A resposta que ele chegou, o percentual que ele chegou foi de 4%. Tá? Em 1998, mais 3 professores da Universidade Trinity, eles refizeram esse mesmo trabalho com outra metodologia. E eles chegaram na mesma taxa, uma taxa muito próxima. Esse trabalho ficou conhecido ali como Trinity Study, né? E é a base do que o mundo inteiro chama hoje da regra dos 4%. E aqui vem o que ninguém espera, né? 4% ao ano é 0,33 ao mês. Não o 1% que o senso comum vem trazendo para você. Tá? O número que você tinha na cabeça, ele é pelo menos 3 vezes maior, né, do que você acaba tendo aí na sua conta, se você considera a taxa nominal, certo? Os velhos R$ 500 mil, investindo na taxa de 1%, gera R$ 5 mil por mês. Não é aí que você te permite sacar, né, R$ 5 mil por mês. Não é por aí, beleza? Agora, você precisa ter clareza, tá? Essa parte aqui é uma parte que quase ninguém conta, né? Esse número, ele está em disputa entre as maiores autoridades do mundo, tá? Em 2025, o próprio autor, Bengen, não sei pronunciar corretamente, ele revisou ali o estudo e ajustou a taxa para 4,7, tá? Então, ele mesmo revisou a taxa, revisou o estudo, testou as carteiras mais diversificadas no mesmo período. Tá? A Morningstar, ele publicou uma taxa de 3,9 para quem se aposenta agora, apontando aí para baixo, uma redução ali na taxa base, tá? Isso aí é a taxa de 2026. E o primeiro estudo brasileiro, com uma série completa, desde o plano real ali, chegou numa taxa de 8,48. São 3 autoridades, 3 números, e nenhum deles está errado. Eles respondem a perguntas diferentes, tá? Com carteiras, países, realidades, premissas totalmente diferentes. Recapitulando, premissas é tudo aquilo que a gente assume como verdade. Para quê? Para viabilizar um planejamento, tá? E se as premissas mudam, você tem que ajustar o seu plano, beleza? Então, por que eu vou trabalhar com uma taxa de 4%? Então, aqui a gente vai usar e vai seguir como base uma taxa de 4%, tá? Como base. Por que 4%? Porque ela é mais conservadora, né, de que todas as outras 3 ali que a gente consegue defender. E se eu usar 8,48, o Brasil repetir aí os últimos 30 anos, você quebra. Tá? Os 8,48 não dá. Se eu usar os 4%, o cenário for bom, você morre e ainda tem mais dinheiro do que começou. Entre errar para cima e errar para baixo, num plano aí que dura 20, 30 anos, 25 anos, a depender do seu tempo de vida, seu momento de vida, eu prefiro errar para cima, beleza? E aí fica a regra que vale para a vida inteira. Sempre que alguém te der uma taxa, você pergunta qual foi os pontos, os parâmetros que ele levou em consideração, quais premissas que ele levou em consideração junto, tá? Uma taxa sem premissa não significa nada. Esses estudos eles foram feitos com dados do mercado americano, tá? Então a gente tem que olhar isso agora, né, numa ótica diferente.
tá? Eu vou te mostrar aqui o porquê que você precisa entender. E o mesmo juros, né, mesmo o Brasil com a taxa de juros elevada, do jeito que é, né, a gente vai usar ainda assim as regras do 4%. Tá? Vou te mostrar aqui, você vai entender. Olha só, preste bastante atenção. O Brasil não é exceção, tá? Depois que você desconta, olha só, da rentabilidade total, aqui a gente está considerando a taxa de 10,77, nesse caso, tá? Uma taxa conservadora, está abaixo da realidade atual da taxa de juros, tá? Nesse momento aqui está no patamar de 14,75. Você tem imposto, você tem a inflação que você precisa considerar. E aí, dos 10% conservador, você vai descontar 1,62%, ou seja, 15% aqui do imposto de renda. Você vai considerar 4,65% de inflação. Você descontando esses dois aqui, você vai chegar aqui. A grande questão do IR aqui, 1,62, é que você precisa entender que o imposto é sobre o rendimento, tá? Não sobre o patrimônio total, por isso que é menor. Então, você colocou R$1.000, rendeu R$100, o imposto vai ser em cima dos R$100 que rendeu. Isso que você precisa entender, tá? Então, 1,62 mais 4,65 da inflação, descontado, vai sobrar para você 4,5% aqui de ganho real, tá? Por isso que a taxa ali dos 4% é uma taxa justa para a gente considerar nesse planejamento, beleza? E essa é a parte mais importante que você precisa ter, ficar bem atento aos números. Todo brasileiro que ouve falar aí na regra dos 4% responde a mesma coisa, tá? Todo material que você vê aí. Mas lá fora é diferente. Os juros aqui, ele é muito mais alto, faz sentido. Mas quando você considera a inflação do Brasil, que é muito maior do que a inflação em outros países, né? E a taxa de juros dos outros países é maior, mas a inflação é menor. Então, uma coisa essa dinâmica acaba tornando a realidade do Brasil próxima e a gente consegue usar a regra dos 4% aqui também por esse motivo, tá? Então, a gente usando aqui, né, o Tesouro IPCA+, é um investimento mais direto para esse objetivo, ele paga a inflação, né, mais uma taxa fixa por cima, né? Suponha que o Tesouro IPCA+ esteja pagando inflação IPCA mais 6% de juro real e uma inflação esteja aí no patamar de 4,5%. E acompanhando essa conta, o retorno bruto nominal ali seria de algo em torno de 10,76, né? Tirando o imposto de renda sobre o ganho, sobraria 9,15 aproximadamente, né? Considerando o líquido, tirando o restante todas as taxas, na prática vai sobrar cerca de 4,5% real líquido para você, tá? Então é isso que você precisa ficar atento. Por isso que esses 4% chega e cabe para a gente, tá? Um pouco mais aí de 4% na nossa realidade, mas com a evolução da economia, né? Você consegue ficar dentro ali dos 4%. O juro real de 6, que é uma boa taxa aqui, você encontra, né? Hoje encontra até um pouco maior, mas depois de descontar imposto, né, e taxas gerais, vai sobrar isso aí, beleza? E a alíquota aplicada depende, né? 17,5% a depender do período, do número de meses que seu dinheiro está investido, e 15% é a base de imposto de renda, tá? E isso vai a alíquota de imposto de renda que você cai no momento que você vai pegar aquele dinheiro, ele vai fazer total diferença. E ainda assim, você está bem dentro do patamar dos 4% na realidade Brasil. O Brasil não é exceção, a regra do 4% vale aqui também, não porque copiamos dos americanos, mas porque o imposto, considerando todas essas taxas reais, ele vai cobrir a diferença e no final vai chegar lá dentro dos 4%. Tá? Então observe o que acabou de acontecer. Você provavelmente achava, né, que no real, nos juros altos do Brasil, ele ia te colocar numa situação muito melhor em relação a outros países. Mas ele te deixa numa situação muito próxima, né? Porque o fisco do imposto, ele incide sobre a parte do rendimento e aí só entra o desconto da inflação. Aí você paga imposto sobre um ganho que não existe. Essa é a grande realidade, tá? Então esse número, o seu número, você pode anotar aí, anota o seu custo. Se você anotar o seu custo de vida real, você precisa fazer essa anotação, por isso que é importante ter o controle financeiro, o seu custo de vida real, né, mensal, multiplicado aí por 300, vai chegar, né, você vai conseguir chegar no patamar, no valor alvo, né, de que você realmente precisa para você construir de patrimônio que vai permitir você, sacando 4% ao ano, ter uma renda ali vitalícia. E outra coisa, né, que você precisa entender, 300 é equivalente ao número de meses. Então, 300 meses é o equivalente a 25 anos, tá? Então, a regra do 4%, ela entra
seria o equivalente a você juntar ali durante 25 anos um patrimônio que você precisa e a partir daí, respeitando a regra dos 4%, você tem condições de viver com aquele dinheiro de forma tranquila e de forma vitalícia, tá? Mesma regra escrita de um jeito diferente, mas para você, acho que simplifica bastante a conta aqui para você multiplicar por 300. Tem uma outra forma também que você pode dividir o valor total, ou seu ganho anual, por 0,04, tá? Que é dos 4, referente aos 4% ao ano, que é o que você vai fazer de retirada. No final você chega lá também, tá? Mas o jeito mais simples, custo de vida, vezes 300, e aí você vai chegar no valor-alvo, que é o patrimônio real que você vai precisar para manter o seu custo de vida ou o custo de vida desejado, padrão de vida desejado, tá? Ou a renda desejada. Então, se você quiser 10 mil reais por mês, você vai multiplicar por 300. Beleza? Então, se você gasta 3 mil reais por mês, o seu alvo seria algo em torno de 900 mil reais. Tá? Se você gasta 5 mil reais por mês, né, você teria ali o equivalente a 1,5 milhão, né? Gastando 5 mil por mês. Se você gasta 8 mil por mês, o seu alvo seria 2 milhões e 400 mil, 10 mil por mês, 3 milhões. E esse é o alvo real, tá? Não é mais uns milhões, eu sei que é um valor olhando muito alto, mas esse, com a premissa declarada aqui, com todos os dados que a gente levou em consideração, é a conta que você precisa fazer para considerar o seu sonho ser mais efetivo, tá? Se amanhã você descobrir que você vai gastar mais, e esse alvo, ou você vai gastar menos, né? Esse alvo pode cair. Então, sempre que seu padrão de vida for evoluindo, você precisa recalcular, reconsiderar, tá? Se o juros real cair, ele sobe também. Então, você tem que sempre gerenciar essas premissas, né? Que é o seu custo de vida real, a taxa de juros, o resultado sobre seus investimentos, né? Para poder você ir fazendo esse ajuste à medida que sua vida vai passando, beleza? O alvo você precisa revisar ano após ano, tá? É um número que não é um número que você vai declarar uma vez e vai ficar parado. Você sempre precisa levar em consideração, beleza? Tudo depende de fato do quanto você gasta, não do quanto você ganha. O salário define a velocidade, mas o custo de vida é que define onde você vai chegar de fato. Então, a riqueza não é o quanto você tem, é quantos meses você consegue viver sem depender de trabalho ativo, tá? E o que isso muda na prática? Essa definição não é minha, é uma definição do Buckminster Fuller, né? Um arquiteto, pensador americano que foi popularizado aí por Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Riqueza é o número de dias que você consegue sobreviver sem precisar trabalhar. E ela muda tudo, né? Muda tudo por quê? Porque transforma um número abstrato numa escada, com degraus que você sente e você vai ver a evolução gradativa. No mês 0, você pede para parcelar em algumas vezes e torce para passar ali a sua operação no cartão. Em 3 meses depois, você respira, você tem uma reserva, uma emergência já não vai te bagunçar a sua vida. Depois de 6 meses nesse processo, você começa a negociar, você consegue dizer não a algumas coisas e pedir aumento sem medo, né? 12 meses depois, você escolhe, né? Você pode sair do emprego ruim, que você não gosta, antes de você buscar outro, né? E até se dar o luxo de descansar um tempo, colocar a cabeça no lugar para poder voltar. 70 meses depois você recomeça. Você dá para você trocar de carreira, você montar um negócio, 300 meses depois você está livre, né? E 300 meses, 25 anos, ele vai passar de qualquer forma, tá? Você pode não fazer nada e ficar choramingando, cheio de desculpa, cheio de mimimi, dizer que isso aí é muito longe, é muito fora da sua realidade, ou você pode pagar para ver e começar a investir e fazer essas contas e entrar nesse ciclo aí e colocar o seu alvo, beleza? O rendimento vai cobrir a sua vida para frente lá no final, você respeitando a regra dos 4%. Então, observe, o degrau que mais muda a vida é o primeiro. A distância entre o 0 e 3 meses é a maior transformação que você pode passar, porque você vai ver realmente a sua realidade mudar. Ali para frente, o negócio só avança, tá? São os degraus mais baratos para você subir ali, são os primeiros. 300 é o destino, 3 é a próxima semana. Então, é só você parar e colocar em prática. Tá? E qual é o primeiro passo concreto para você sair de onde você está e começar a subir essa escada? Em vez de pensar o quanto eu preciso ter, se pergunte, se questione o quanto por mês me leva até lá. Quanto eu preciso guardar para chegar, né? Considerando os mesmos 4,5% real para você chegar ali no 1,5 milhão, no custo de 5 mil, tá? Em 20 anos, o aporte é de aproximadamente R$ 3.900 por mês. Em 25 anos,
2.750, em 30 anos, cerca de R$ 2.000. E para quem gasta 3 mil, né, por mês, o alvo seria algo em torno de R$ 900 mil. Tá? Em 20 anos, cerca de R$ 2.340 e em 30 anos, cerca de R$ 1.205. Olha o poder do tempo, né? De 20 para 30, o aporte cai pela metade. Isso que você precisa levar em consideração, tá? Então, 10 anos a mais valem mais do que qualquer investimento que você tem aí que prometa grandes ganhos, né? E aí acaba gerando mais problemas para você. Então, 2 pontos de atenção que você precisa levar em consideração, né? Esses valores estão em reais, a valor de hoje. Na prática, você precisa corrigir isso, corrigir esse aporte, né, pela inflação todo ano para você conseguir manter o mesmo esforço, tá? 4.000% real não é garantido, é uma premissa razoável, mas não é uma promessa. Então, se você render menos, o prazo ele acaba passando, né, esticando, aumentando. E faz parte, tá? O que ainda está custando seu dinheiro, né, sem você ter noção. O que está levando seu dinheiro? Existe um conceito chamado come-cotas, né, que é um imposto silencioso, e essa é a terceira camada da conta real aí. E é uma coisa que mais pega, tá? E pega muita gente de surpresa por falta de conhecimento. Então, preste bastante atenção, porque é bem simples, né? Em alguns fundos de investimento, se você optar por investir em fundos de investimento, a Receita não espera você para resgatar para poder te cobrar imposto, né? Esse imposto ele é cobrado de forma antecipada 2 vezes por ano, no último dia de maio ali, tá? Maio e novembro aproximadamente. Esse é o tal do Come-Cotas. E esse nome, ele não tira dinheiro da sua conta, tá? Ele tira cotas do seu fundo. E aí você abre o app, o valor da cota está igual, né? Mas você tem menos cota do que você tinha, entende? E é por isso que ninguém percebe. Então, não parece, né, como é um imposto pago, mas você é um efeito, né, um impacto que é gerado de forma invisível, tá? 15% dos fundos classificados aí como longo prazo, ele tem 20% ali em fundos classificados de curto prazo, tá? Tem um come-cotas, um fundo de reserva, fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundos cambiais, então vários tipos de fundo tem, tá? No Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, fundo de ações, ETFs, não tem. Fundos imobiliários também, previdência, essas coisas não tem. E por que isso é importante? Para quem quer viver de renda. O come-cotas ele não aumenta o imposto total que você paga, ele antecipa a cobrança desse imposto. E ao antecipar, significa que ele vai tirar dinheiro do jogo, dos juros compostos, tá? Então, os juros compostos ele tem um impacto, né? Ele alavanca exponencialmente os seus ganhos, mas ele precisa considerar o crescimento do valor. Mas à medida que quando o come-cotas entra lá, ele acaba tirando uma fatia. E o total disso gera um impacto considerável ali, né? Rodando com a mesma premissa dessa aula ali, com todos os pontos que a gente levou em consideração, o come-cotas vai custar cerca de 14% do patrimônio final em 20 anos, tá? 25% em 30 anos. Isso comparando com o mesmo dinheiro investido, tá? Onde o imposto é cobrado no resgate, tá? Então, fundo de investimento, o imposto é cobrado ao longo do tempo. Outras alternativas, ele é cobrado só no momento que você resgatar. Então, 1/4 do seu patrimônio, ele pode ser impactado pelo local que você vai optar, colocar, investir o seu dinheiro. Não pela escolha e diretamente pela escolha do investimento em si, tá? Isso não é um detalhe técnico, é um vazamento que está acontecendo e ele pode custar muito caro no longo prazo, tá? E ele é invisível, porque ele nunca vai aparecer ali como imposto pago no seu extrato, beleza? Lição prática, para objetivo de longo prazo, prefira investir direto ali em títulos públicos, né, CDB, LCI, LCA, ou outras alternativas, né, ao invés de fundo de renda fixa que tem ali o come-cotas. Tá? E você não fica mais esperto que o mercado, você só para de doar rendimento antes da hora, né? E outro detalhe, a LCI e LCA é livre de imposto de renda, tá? Para qualquer pessoa física hoje, pode ser que mude, mas por enquanto ela ainda se mantém. Beleza? Então, agora que você tem um número ali, você sabe exatamente quantos degraus você vai ter que subir, e você sabe onde estão os vazamentos, falta a parte que separa de quem faz e gera resultado de verdade. O jeito errado é não investir. Todo mundo sabe que não investir é ruim. Isso é fato, não é nenhuma revelação, tá? O jeito errado, de verdade, é você planejar a sua liberdade usando o rendimento nominal bruto. Isso vai gerar frustração, isso gera problema para você. Considerar o bruto como se fosse a renda disponível. Se você está até aqui comigo, você já entendeu. Na prática, a pessoa ela olha o app, vê lá 1% ao mês de rendimento, já multiplica aquilo ali pelo patrimônio e trata aquilo como resultado
final. E não desconta imposto de renda, desconsidera a inflação, né? E o imposto de renda vai ser cobrado mais para frente, não tem muito o que fazer, tá? Não desconta a inflação, que já corroeu a metade do seu dinheiro antes mesmo de você respirar. Ela está funcionando aí, está rodando, tá? Então chega no número 3 vezes menor que o verdadeiro e monta uma vida inteira, né? E você só pode ter realidade, você pode só cair essa ficha e entender que isso vai acontecer lá no final. Então, se você está aqui, você já sabe que você precisa levar em consideração e fazer as coisas da maneira correta. Então, observe como isso é traiçoeiro, né? Cada passo isolado, ele vai parecer razoável, a multiplicação. A multiplicação, ela vai estar certa, o app não está mentindo, vai ser aquela rentabilidade mesmo. O erro está aí e não foi subtraído, tá? E tem uma variação ainda mais comum do que esse erro. A pessoa até acerta a conta, mas guarda o dinheiro num fundo de renda fixa com come cota. Aí acaba complicando ainda mais a sua situação. O imposto vem antes da hora, gerando impacto na máquina dos juros compostos, reduzindo o impacto, né, da máquina dos juros compostos. O gráfico vai mostrar a simulação direitinho para você, mas a consequência ela é mais cruel, porque ela demora de aparecer, ela é imperceptível por muito tempo. Nos primeiros anos você não acha que não aconteceu nada. O extrato vai continuar subindo, você sente que está no caminho certo, e exatamente isso que trava a correção, né? Não existe um alarme, não existe algo que sinalize muito forte para você, beleza? E aí quando você parar de trabalhar, no ano 1, você saca R$ 5.000 que planejou, descobre que o imposto de renda foi R$ 750. Pô, caiu já para 4.250. E aí já começa com 15% abaixo do seu plano, né? E aí isso pode gerar uma situação indesejada, né? Aí você começa a apertar, se ajustar. No ano 16, você continua sacando os próprios R$ 5.000. E aí só que a inflação já passou 16 vezes, né? Então, esses R$ 5.000, ele pode comprar 2.500, porque o seu poder de compra foi impactado e você não levou em consideração, ou seja, você empobreceu repentinamente, né? E você vai sentir isso ao longo do tempo. Depois de 25 anos, eu não preciso nem dizer nada, né? Ou você corta o seu padrão de vida pela metade, ou você vai voltar a trabalhar. E às vezes você não tem a condição de fazer isso, né? Com 25 anos a mais ali de idade, fora do mercado há décadas, é muito ruim o que pode acontecer, né? Quando você descobre que não sobra tempo para você corrigir e mudar a rota. Chegar lá, fez um planejamento, tudo direitinho, achando que estava no caminho certo, chegou lá na frente e vê que não é o suficiente, tá? Então, é importante você levar em consideração todos esses fatores e considerar as regras do 4% ali na hora de fechar o seu planejamento. Beleza? Então, descubra o seu custo real, não o que você acha, o que você gasta de fato. Aqui quase todo mundo se sabota, né? Então você tem que ser bem específico. Não estime, você precisa pega ali os últimos 3 meses do seu extrato, faz uma classificação, chega no valor real, soma todos os valores considerando ali a fatura, divide ali pelo menos 3 meses para você ter um ponto de partida, tá? Porque um mês é muito atípico, você precisa levar em consideração pelo menos 3 meses. Um mês só não é o suficiente. Então 3 meses pegam PBA, aniversário, presente, remédio, situações imprevistas, atípicas, né? E acaba bagunçando o seu orçamento. Então, por isso que é importante você levar em consideração ali, pelo menos os últimos 3 meses de movimentação, para você ser mais preciso, né? A soma total você divide aí por 12 e você vai ver, né, o número que vai ser maior do que você imagina. E sempre tá? Você vai se surpreender mesmo, isso não é um problema. O primeiro dado verdadeiro é que você precisa entender e você não pode fugir dele, tá? O valor, o esforço é alto, o resultado também é significativo, o impacto em sua vida é significativo, né? Agora você precisa corrigir nesse valor aí para o futuro, beleza? Esse passo vale mais do que os outros dois juntos. Então você precisa avançar e colocar em prática. Se você não tomar cuidado, a armadilha é grande, tá? Você pode não conseguir atingir o seu objetivo. Lá no final, você vai viver com um gasto e aí você não vai ter a vida que você realmente planejou mais para frente. Então pega esse número aí, faz os ajustes, risca o que vai acabar, mata lá os financiamentos de carro, financiamento de imóvel, faculdade de vida, todos esses pontos aí que você sabe que são gastos com data de validade, provavelmente vai ter acabado ali antes de você parar de trabalhar, né? Aí você tem, para você ter uma estimativa real ali, joga o custo de vida, o custo de plano de saúde para cima, porque realmente é muito caro. Já olha ali as cotações base de mercado para pessoas acima de 60, 65 anos, porque realmente o custo muda significativamente, podendo dobrar até triplicar, beleza? E aí você chega numa soma que pode expressar mais a realidade, porque o plano de saúde
ele acima de 60 anos, a faixa muda consideravelmente. Você não pode deixar de considerar o impacto aí dessa inflação do custo de saúde no seu padrão de vida, no seu plano de futuro, tá? E ele vai crescer mesmo e vai gerar um impacto considerável, tá? E por que esse passo ele é tão importante, né? Você multiplicar esse número aí, você chegar no valor real do seu custo real e multiplicar por 300, a cada R$ 1.000 de erro que você tem aqui vira 300 mil lá na frente, tá? Então o impacto é muito grande. E aí você corrigir esse erro, ele pode ser bem complicado. E quem esquece de riscar ali esses pontos acaba estimando muito para cima as metas, né? Então você precisa fazer esse trabalho com bastante cuidado para que você consiga ser mais assertivo, tá? E chegue lá na frente num número que seja realmente razoável, tá? Errar aqui pode invalidar todo o seu plano, tudo que vem depois, por mais certa que esteja a sua conta, esteja a sua taxa. Fechou? Então, multiplica aí por 300, calcule os meses, e aí você vai chegar no valor que vai te proporcionar uma real liberdade. Duas contas, 2 minutos, custo mensal vezes 300 é igual ao seu número lá no futuro, quando você vai precisar, que vai possibilitar você viver de renda, tá? E aí você consegue ter e expressar de fato um plano muito mais próximo da realidade, tá? Esse aí é o topo da escada, né? Então, aí você vai avançando degrau a degrau, e você escolhe qual vai ser o próximo degrau, não o topo, tá? Independente da sua realidade, se você estiver embaixo, você tiver de subir o primeiro degrau, é isso aí, você tem que fazer, você tem que focar em avançar degrau a degrau, até você chegar onde você realmente quer, tá? O próximo degrau, ele vai movendo, e a escolha do veículo certo, ele pode gerar um problema para você, então você precisa ajustar e tomar cuidado com o seu padrão de vida. Essa é a regra simples. O padrão de vida equilibrado é a chave, tá? Ele pode gerar grandes prejuízos e travar o seu processo, ou ele pode acelerar, te ajudar a avançar ainda mais rápido. Bom, então vai lá, faz o investimento correto, faz a escolha correta, vê o número destino aí. Com esses cálculos bem feitos, você vai conseguir chegar lá de uma maneira real, né? E aí, tendo o resultado, o foco aí para frente é ter um resultado acima da inflação, ter um ganho real em seus investimentos, tá? E você precisa ter visibilidade de onde você vai colocar esse dinheiro. Você não vai colocar em fundo de renda fixa, em fundos gerais, que tem um come-cota, né? Ele antecipa o imposto e acaba gerando um problema para você ao longo do tempo, beleza? Um alerta importante, você precisa ficar atento. É um erro comum, né, de quem tenta se proteger de verdade. O Tesouro IPCA+, ele só vai entregar proteção para você, que ele promete, se você segurar até o vencimento, tá? Essa é uma condição inegociável e você precisa manter até o final do vencimento. Por quê? Porque o preço dele, ele modifica, ele oscila ao longo do tempo, e aí é o que é chamado de marcação a mercado. E o impacto da marcação a mercado para o Tesouro IPCA é muito alto. Tá? Então, quando os juros do mercado sobe, o preço do título cai, e o contrário, o negócio fica ruim para você. Tá? Um título longo pode parecer com menos 15%, menos 20% no extrato, e isso pode gerar um susto considerável para você, beleza? E aí o que acontece é, você comprou um investimento mais seguro para aposentadoria, você abre o app lá e vê que está no vermelho. Aí você fica desesperado, preocupado, mas é uma situação comum devido à dinâmica do título, tá? Mas você está protegido se você mantém esse título até o final, tá? Então você não pode correr o risco de vender ele de maneira antecipada porque está desesperado. Então, se você leva até ao vencimento, aquela solicitação ela não vai te atingir, você recebe exatamente a taxa que você contratou no dia da compra, corrigida aí pela inflação. Beleza? A oscilação no meio do caminho, ela é ruído. Então, você precisa ficar só atento, e aí é um ruído que só vira prejuízo se você agir em cima dele. Então, fica tranquilo, Tesouro IPCA, a regra padrão que você tem que seguir é manter ele até o final do vencimento. Você não pode sair antes, porque você tem risco se você não tem conhecimento, não sabe de maneira consciente o que você está fazendo, tá? Então isso pode gerar perda, né? Perder dinheiro pode gerar um impacto super negativo aí ao longo do seu processo também, tá? Então você não precisa investir em lugares complexos, você só precisa entender a dinâmica de como cada coisa funciona. Complexidade não é o que vai te levar ao seu objetivo, o que vai te levar ao seu objetivo é a consistência, beleza? Você não vai sair daqui e resolver 300 meses da noite pro dia. Não é assim que funciona. Você pode fazer uma coisa hoje, né? Então é importante que você coloque em prática. Em menos de 5 minutos você faz isso. Pega a calculadora aí,
a calculadora do seu celular, vai lá, multiplica aí o seu custo mensal, pode ser o que você tem ideia em mente aqui, depois você faz aquele processo com extrato, classifica, soma, considera os últimos 3 meses para ser mais preciso. Você multiplica esse custo mensal aí por 300, ponto. Esse é o seu número, tá? E aí você pega ele e divide pelo que você tem guardado aí pelo seu custo mensal. Esses são os seus meses que você teria de liberdade, beleza? Escreve aí os dois números, o que você já tem, dividido pelo seu custo mensal, para você saber o quanto você tem de liberdade agora, e pega o seu custo mensal, que você pode ser estimado, multiplica por 300, beleza? Para você ter já consciência, já sair daqui ciente de quanto você vai precisar ter, mesmo que seja algo não tão preciso. Aí você vai fazer o trabalho que você entendeu aqui para ter mais precisão, tá? E se você ainda não investiu nada, o passo ainda menor, coloca aí R$100 automático lá no Tesouro Selic ou no CDB com liquidez diária, você paga 100% CDI e tá tudo certo, tá? Vai mudar a sua vida financeira, você dando o primeiro passo. Mas se você não fizer nada, não vai mudar, tá? E aí aqui você tem que prestar bastante atenção. O negócio aqui não é sobre investimento perfeito, não é isso. É sobre você fazer o seu primeiro investimento, você dá o primeiro passo. O primeiro investimento não existe para render, existe para mudar, criar o hábito, entende? Depois que a conta, depois que o dinheiro sai da conta, ele entra no ativo, né, pela primeira vez. O segundo aporte, ele vai lá, vai custar 10% de esforço, e aí quando isso virar um hábito, vai ficar de maneira automática, você vai sentir falta se você não investir, beleza? E aí é o que vai fazer a diferença entre você alcançar, chegar lá no seu patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões depois de 20, 25 anos. É importante você ter noção seguinte: a ideia não é que você fique aqui 20, 25 anos para chegar lá. Não, pô. Você vai ter que começar, vai investir, o bolo vai crescendo, você vai mudando sua estratégia, vai aumentando sua renda, vai empreender, você vai avançar ao longo do processo e, naturalmente, esses 20 do planejamento pode cair para 15, pode cair para 10, vai depender de você. Então, esquece o plano perfeito, comece a fazer agora alguma coisa, dá o primeiro passo, e aí, com o tempo, você vai ajustando. Inicialmente, o plano pode ser 2 milhões em 20 anos, mas com a sua dedicação, esforço e consistência, esses 20 anos pode cair para 15, para 10. Tudo depende de você, tá? Então, mesmo sabendo de tudo isso, você pode aí estar pensando: Murilo, mas isso não funciona para mim, na minha casa não funciona, minha parceira não quer nem ouvir falar de investimento, sempre que eu toco no assunto vira uma discussão. Pô, tudo bem, eu entendo e não vou tratar isso como uma desculpa. O dinheiro é um assunto que é mais pesado, a depender da realidade de cada um, né? Existe, e cada um viveu uma vida antes e sabe das dificuldades, dos desafios. Mas ele não é sobre os números apenas, é sobre o medo, o controle, uma história, o que a pessoa viveu na infância, você precisa levar em consideração, né? Será que seu parceiro viu os seus pais brigando por conta de dinheiro e isso gerou uma crença negativa para essa pessoa? Então, quem foi já enganado lá atrás por um gerente de banco, por qualquer outra pessoa, ela tende a travar também, tá? Que já vivenciou um golpe, seja com ela, seja com outras pessoas. E isso pode também ser algo que está travando o processo, tá? E aí você precisa entender o contexto, né? Então, quando você diz, precisamos investir, a resposta vem seca e direta, né? Quase nunca, sempre é sobre investir. É uma defesa, né? E tem uma dor específica por trás. Então, você precisa entender o mapa, né? Que chama exatamente isso que vai gerar, que seria a causa dessa dificuldade, né? Vocês precisam conversar, se abrir. E aí, você não é um caso isolado, acho que muitas outras pessoas passam por isso, tá? E é um dos itens comuns que você precisa fazer. Pô, você precisa entrar em movimento, mas não tem o que fazer independente, né? Primeiro, você não precisa de um acordo para começar, você precisa fazer a sua parte, né? E faz a conta a partir de hoje, aí vê se funciona, vai tocando, né? Faz a reserva e aí chega no valor. E aí, com o tempo, né, se vocês têm um plano, né, uma ideia, e a pessoa não topar, você começa sozinho, vai com sua fatia mesmo. O casamento não exige uma unanimidade, né? Nada impede você ir lá e começar a acelerar. E aí, com o tempo, a pessoa vai vendo que o negócio vai avançando, realmente o bolo vai crescendo, ela tende a entrar no jogo, mas seja o exemplo, né? Não convide a pessoa para investir, convide para uma pergunta. Vamos investir juntos, sem soar como cobrança, sem trazer sermão, né? Vai aos poucos trabalhando com paciência. E aí, com o tempo, o negócio vai
se alinhando, tá? Ninguém briga com a pergunta. Essa pergunta não pede sacrifício nenhum, né? Só curiosidade, pode sim despertar curiosidade. Na maioria das vezes a resposta assusta os dois juntos, e aí o problema deixa de ser um contra o outro e passa a ser você dois juntos contra aquele número, né? Às vezes o número ele pode gerar um susto, mas você viu e você tem uma consciência muito maior, beleza? Então, só sentar, conversar e vai, entende? O terceiro ponto principal que é o resultado. O resultado convence mais rápido do que o argumento. Ninguém muda a ideia sobre dinheiro porque perdeu uma discussão, tá? Ele muda porque viu a mágica funcionando. Então, quando você começa a investir, você vai lá e constrói seus primeiros 3 meses e começa a ter liberdade. Isso em silêncio, você pode seguir no dia a dia. Aí você vai lá, já uma emergência acontece, você consegue ir lá resolver sem estresse, sem entrar no cheque especial. Você não vai precisar convencer ninguém. Quando o seu parceiro se deparar nessa situação, aí pode despertar uma curiosidade e você vai conversando. À medida que ela vai vendo o outro, a pessoa do lado, evoluindo, crescendo, tendo um comportamento diferente, não tem conversa, tá? Então, esse conflito pode acontecer, né? Um conflito de família, às vezes por falta de organização financeira, por uma questão de dificuldade. A partir do momento que você começa a ir lá e faz a sua parte e mostra um resultado diferente, acaba mudando o jogo, muda a percepção da outra pessoa e a outra pessoa tende a te olhar de uma maneira diferente e querer comprar a sua ideia, porque a depender do baque que vocês poderiam ter levados pela falta de planejamento, que seria o modus operandi padrão, e você mostrar que você evoluiu e teve uma resposta diferente àquela situação, isso desperta interesse naturalmente, tá? Então volta lá nas contas do aporte, 20, 30 anos, o valor mensal que você vai precisar para poder cair na conta, você ter acesso, e aí você segue com o seu plano sem se preocupar, né? Com o tempo, naturalmente o parceiro vai entrar no jogo, à medida que vê você evoluindo, você sendo exemplo, tá? Começar sozinho hoje não é agir contra a família, é uma decisão que sai muito mais barato para ela, tá? Em 3 meses de liberdade, quem gasta aí 5 mil reais, são 15 mil reais, é uma média de médio prazo, não uma meta de médio prazo, não de uma vida inteira. E ela não exige uma mudança, né, uma mudança de padrão de vida do casal radical, não exige uma planilha super mirabolante, sabe? Você só precisa fazer. Exige uma conta corretora, faz o aporte, a consistência, de forma consistente, e aí você vai lá e faz esse trabalho por conta e começa a tomar atitude, beleza? Tira a dependência do parceiro, da jogada e faz você a sua parte. E para finalizar, você só precisa ter uma coisa em sua mente, tá? A riqueza não é quanto você tem, é quantos meses você consegue viver sem depender do seu trabalho. Isso que você precisa ter em mente. Riqueza não é o quanto você tem, é o quantos meses você consegue viver sem depender do seu trabalho. E hoje você aprendeu a calcular os dois lados disso, o custo mensal, né? 300 vezes ali o seu custo mensal, você consegue chegar no valor, no patrimônio que você vai precisar para ter liberdade. Entre um degrau e outro da escada, você vai ver a evolução em 3, 6, 12 meses, você vai tendo um impacto significativo. Não precisa soltar ali e você ficar desesperado, tá? Você só precisa subir um degrau por vez. E o degrau não sobe com um plano perfeito, essa não é a realidade, ela sobe com base no aporte feito. Aqui não é sobre um plano perfeito de investimento, é sobre você dar o primeiro passo e fazer o que tem que ser feito. Exatamente isso que o mapa do progresso financeiro traz para você, né? Ele é para você fazer o seu dinheiro crescer investindo por conta própria, mesmo que você esteja começando do zero, independente do seu nível, tá? Sem depender de ninguém, sem depender de um gerente de banco, sem depender de dica de grupo de WhatsApp, de influenciador, de ninguém. Você vai ter autonomia, né? Essa é a ideia, que você tome suas próprias decisões, faça sua conta hoje, anota aí os 2 números, você já sabe, e dá o primeiro passo ainda essa semana. Isso aqui pode mudar a sua realidade, a realidade da sua família, assim como mudou a minha, e é por isso que eu estou trazendo isso aqui, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, é esse conteúdo que eu preparei para você, espero que realmente você tenha gostado, tá? E aí, até o próximo vídeo.